E o verão começa no dia 21 de dezembro, às 20 horas e 23 minutos, horário de Brasília. A estação começa influenciada já pelo aquecimento do Oceano Pacífico, lá próximo da linha do Equador, área que a gente já está acostumado a monitorar para saber se realmente esse El Niño vai vir a se concretizar. Por enquanto, esse aquecimento está constante, temos aí em toda a porção aqui do Pacífico que a gente monitora, o Ninho 4, que fica aqui mais próximo da Austrália, Ninho 3-4 entre a Austrália e a América do Sul, Ninho 3 indo mais um pouquinho próximo da América do Sul e Ninho 1+2 próximo da costa do Peru. Todas essas regiões já estão com temperatura suficiente para se concretizar um El Niño, que seria mais do que meio grau, entre meio a mais do que meio grau. A gente vê que o Ninho +2 está com meio grau, só que a gente precisa então ter aí uma consistência dessas temperaturas mais elevadas. Se em algum momento tiver uma oscilação, a gente já não vai concretizar ele nesse momento agora. Então, por isso que a tendência realmente é que ao longo aí do mês a gente já vai começar a escutar que esse El Niño está realmente se concretizando. Inclusive o IRI, né, que é um instituto americano, ainda soltou que temos a probabilidade passando até de 90% já agora em dezembro para esse El Niño conseguir se concretizar. Só que como a gente já vem explicando aí já faz um tempo, esse El Niño não tem tendência de ser um El Niño forte como foi em 2015, 2016 e também não tende a ter longa duração. Provavelmente ele nem vai conseguir chegar até a metade do ano que vem. Mas de qualquer forma, agora, ele ainda não está tendo uma influência tão grande no regime de chuvas aqui do Brasil. Vemos aqui que no mês de janeiro ainda não tem aquela característica aí muito bem marcada que a gente sabe, que são chuvas mais abundantes sobre o sul e um nordeste mais seco. O que acontece é que o acoplamento do oceano com a atmosfera, ele está demorando um pouco mais para acontecer e por isso então que as chuvas ainda estão conseguindo escoar para grande parte da área central do país e até janeiro a gente ainda tem chuvas um pouco mais abaixo da média, inclusive no Rio Grande do Sul, que é uma região que deveria, então, ter chuvas acima da média se a gente tivesse com um padrão aí mais específico desse El Niño. O que a gente consegue enxergar, então, é que vamos ter chuvas mais acima da média, aqui desde o Acre até o Sudeste, por conta da formação dos canais de umidade. De uma maneira geral, chove muito durante o janeiro. A gente vê aqui que na climatologia a gente tem mais de 300 milímetros aí para cair em toda essa região que vai desde o norte até o Sudeste. Então, a gente pode ter chuvas até um pouquinho mais acima dessa média, mas que de uma maneira geral elas devem cair mesmo, principalmente na primeira quinzena. Na segunda quinzena, claro, vai continuar chovendo, mas não vai ser aí com tanto volume acumulado quanto na primeira quinzena. De uma forma geral, o calor ainda vai continuar. Na verdade, ele já vai começar a ganhar força agora, mais para o finalzinho de dezembro e durante o mês de janeiro, como esse El Niño vai começando aos poucos a funcionar, então as temperaturas tendem já a naturalmente ficar um pouco mais elevadas. Então a gente não vai ter temperaturas baixas como foi registrado aí nos primeiros 10 dias de dezembro. Inclusive, no ano passado, a gente teve temperatura até um pouquinho mais abaixo da média no mês de janeiro e as chuvas também ficaram mais concentradas ao sul, diferente, então mais com padrão de El Niño, na verdade, do que janeiro desse ano que já está sendo influenciado um pouco mais pelo fenômeno, né? Então a gente tem um janeiro com previsão de chuva, principalmente as áreas entre centro-oeste e sudeste tem risco para fortes temporais, mesmo porque a temperatura vai estar elevada e essa temperatura combinada a umidade, então pode trazer essas pancadas de chuva que ganham força principalmente no finalzinho da tarde. Agora, o que a gente espera para fevereiro? No mês de fevereiro, há grande probabilidade de que esse acoplamento oceano-atmosfera já esteja funcionando um pouco mais. E aí o risco para a gente ter uma diminuição um pouco mais significativa das chuvas aqui entre parte do Sudeste, também aqui sobre o interior do Nordeste, Tocantins, é um pouco maior. E aí, consequentemente, se as chuvas não estão avançando tanto aqui para essa região, você tem o desvio da umidade mais ao sul e o padrão é um pouco mais de El Niño mesmo. Então as chuvas acabam mais acima da média sobre a região sul e entre sudeste, nordeste, né, e as áreas centrais do país, a gente acaba tendo chuva um pouco mais abaixo da média. Claro que ainda não dá para saber
quão extenso pode ser esses dias de tempo seco que vão acontecer aí ao longo de fevereiro, mas temos então previsão de que haja uma diminuição um pouco mais significativa dessas chuvas por alguns dias mais seguidos, né? Claro que como esse El Niño não é um El Niño forte, a gente não vai ter uma estiagem aí tão prolongada, mas teremos então essas características sendo um pouco mais visíveis aí no mês de fevereiro. De uma forma geral, também o fevereiro ele é um mês que chove bastante, né? Então, no momento que cair alguma chuva, essa chuva ganha intensidade, mesmo nessas áreas aqui que estão com chuvas mais abaixo da média, e o calorão ele tende até a aumentar com relação a janeiro, principalmente aqui para o sudeste e também interior do país de uma forma geral. Agora, para o mês de março, né, quando está finalizando aí esse nosso verão, a previsão é que aos poucos essa chuva retorne e aí ela volta até ficar um pouquinho mais acima da média nas áreas centrais do país. Teremos a formação, mais uma vez, de canais de umidade, consequentemente, essa chuva retorna. Inclusive, também teremos chuvas um pouco acima da média, aqui em algumas áreas do sul do país, e é só lá para o extremo norte mesmo que a chuva acaba mais abaixo da média. Ainda vamos ter temperaturas mais elevadas de dentro acima da média, como é normal, né? E a temperatura, por estar mais elevada, juntando então com esse calor, ainda pode, na verdade, essa temperatura mais elevada juntando com a umidade, ainda pode trazer temporais de final de tarde. Então, março também pode ser um mês aí de temporais para grande parte do país. Claro que não vai ser tão frequente quanto dezembro e janeiro, mas teremos então esse risco aumentando bastante. Bom, é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Até mais!